sobrou não, Leila. Que pena, Leila. Fica pra próxima. Beijo pra Fica você. a cafeteira E a gente continua com ela aqui. Doutor Eduardo, então é verdade que o Essa história do iogurte é interessante. ajuda? Por quê? Porque você está melhor do que eu, está sabendo mais do que eu. Porque os lactobacilos, eles mudam o pH da boca. E quando a boca está com pH mais ácido e com essa modificação do pH, eles ajudam a inibir a produção de enxofre. Mas é temporário, ninguém vai ficar tomando o iogurte o dia inteiro, né? Mas são pesquisas interessantes, né? Que estão indo nesse caminho aí das bactérias antagonizarem, quer dizer, irem contra as outras bactérias que prejudicam o mau hálito. Que prejudicam e tem o hálito, outros, né? a gente já falou do iogurte, veio a calhar com mão na massa, mas tem alguns alimentos que são positivos, ajudam de alguma forma? Os fibrosos, né? Os alimentos fibrosos, porque eles promovem uma certa limpeza na cavidade bucal pelo atrito, né? Com a língua, com os dentes, com a bochecha. Então, eles vão removendo o resíduo, né? Além de ajudar a função intestinal, que, aliás, também é muito importante salientar que o intestino preso causa mau hálito e o mau hálito... Sério? O mau hálito do intestino preso é mau hálito de fezes mesmo. A pessoa exala fezes cheiro de fezes pela boca, né? Ok. 3922-1387. Já pensou? Não, isso eu nunca vi. Falar, mas não dá pra falar. Isso eu nunca vi. Tem mais uma pessoa... Caiu a ligação? Caiu a ligação? 3922-1387 está liberado para a gente falar sobre mau hálito. Pois é, eu queria falar rapidamente, só um leadzinho, doutor Eduardo, como é que é feito o tratamento? A pessoa chega no seu consultório e fala, eu tenho problema de mau hálito. Toma comprimido? Como é que é o tratamento? Como é que é feito? Então, o tratamento inicia-se lá por um diagnóstico, né, abrangente, onde a gente procura descobrir o histórico médico, odontológico. A gente pesquisa através de perguntas e questionamentos com o paciente. Depois nós passamos para a parte clínica, onde nós realizamos exames dentro da cavidade bucal, na região da orofaringe. Nós fazemos o teste do alímetro, que é um aparelho que mede a intensidade do hálito, e esse pior, né, o do enxofre. E nós fazemos também testes salivares, né? E alguns testes de pH quando necessário também. Então, em média, a consulta de diagnóstico dura em torno de 1h30, mais ou menos. Ok. Muito legal. Uma pessoa na linha antes do break, Nick? Alô? Alô? Quem é? É Daniele. Tudo bem, Daniele? Tudo bom. Maravilha, belezinha. Sua pergunta? Eu gostaria de saber se a pessoa que tem mau hálito, assim, ela não pode estar percebendo que tem. É, aquilo que a gente falou. A pessoa acaba não sentindo que ela tem mau hálito. Precisa da ajuda dos outros. Né? Então, eu até estava conversando com eles aqui. Como dar a notícia? Exatamente, porque normalmente quem fala isso são os entes queridos. O muito comum e muito sincero normalmente é quem tem criança em casa, porque criança fala na lata, né? Não economiza as palavras. Então, se quiser fazer o teste... o cheiro. E por causa dessa questão do constrangimento, nós até acabamos disponibilizando no site um SOS, um socorro hálito bom. Por quê? Chama SOS hálito bom. Porque justamente para as pessoas avisarem as outras através de e-mail, com uma carta educada, explicando que é uma clínica séria, porque pode haver uma piada, né? Com relação a isso, então por causa dessa questão, porque as pessoas não falam, né? É www.sos... Não. O site é www.halitobom.com.br. O serviço no site é o SOS Hálito Bom. Ninguém merece chamar de bafo de bode. Bafo de onça, neguinho que boquinha suja, menino escorrente. Vamos ver quem tá na linha, alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Ângela. Tudo bom, Ângela? Tudo bem. Você? Diga, linda. Então, eu tenho uma filha, ela tem 10 anos e ela faz tratamento de rinite, então ela usa um remedinho que ela aplica no nariz, né? E de vez em quando, assim, eu noto que às vezes ela tem um cheiro assim na boca, mas não é um cheiro assim de hálito ruim, assim, cheiro ruim mesmo, mas é um cheiro assim de remédio, um cheiro estranho, assim, sabe? Quantos aninhos ela tá? Ela tá com 10 anos. Aí eu queria saber, ela já usou um aparelho que não é fixo todas as noites, né? Por um momento ela tá sem aparelho, porque ela vai colocar um outro. E eu queria saber se o que pode fazer para melhorar, né? Ok, 10 aninhos, é uma idadinha que os amiguinhos falam na lata, pode dar problema, né? Criança é muito comum 2 fatores para causar mau hálito. O dela já, muito claro, essa criança deve ser respiradora bucal, né? Porque já tem a rinite, nós comentamos isso aqui no começo do programa. Então, além das secreções, ela tem aquela descamação por falta por ressecamento bucal, o que favorece o crescimento das bactérias que produzem um mau cheiro. Pode olhar a linguinha da sua filha, filho, né? Filha. Provavelmente ela deve ter essa saburra, que é essa placa branco-amarelada, fica lá no fundo da língua, na parte de trás. Tirando isso, ameniza?
tirando isso, ameniza, né? Ajuda um pouco. E a questão do aparelho, o aparelho pelo atrito, ele pode ajudar, mas basicamente é isso. E criança é muito comum corpo estranho na narina, não é o caso da sua família, mas feijãozinho, né? E o otorrino sabe muito bem disso, né? Eu punha aquele AS infantil. Eu não queria tomar escondido da minha mãe dentro do Nossa, ainda bem que dissolvia, né? 3922-1387, ainda dá tempo de você ligar, tirar suas dúvidas sobre o mau hálito. Voltamos com Falando Nisso, segunda-feira, 1º de outubro, o ano está voando, não, Nico? Voando, já chegamos no 10º mês. Pois é, estamos recebendo hoje o Dr. Eduardo Dutra, que é especialista em mau hálito. A gente está dando todas as dicas para você que tem vergonha. A vergonha não pode existir quando se trata de problema de saúde, porque é um probleminha de saúde, né? Tem tratamento, tem cura, fica bom, fácil. Antes do jornalismo, tem uma pessoa para falar com a gente. Quem fala? Oi, boa tarde. Oi, quem fala? Aqui é o José Nilson. Tudo bom, José Nilson? Tudo jóia? Graças ao bom Deus. E você? Isso. Pode fazer sua pergunta. Uma pergunta aí pro doutor? Sim. Eu conheço uma moça, ela tem 26 a 27 anos e a sua filhinha tem 7. E elas têm um cheiro muito forte na boca. Eu queria saber se isso é hereditário. A mãe ou a filhinha? As duas. A mãe tem e a filhinha também. Ok. Não existe comprovação hereditária de halitose, não. O que acontece é que existe, por exemplo, uma doença gengival que é muito comum, que causa sangramento, secreção de pus na boca, que é a periodontite ou a gengivite. E se a mãe tiver, a filha pode desenvolver também, mas eu acredito que haja outros fatores aí entre as duas. Mas a hereditariedade só poderia ser no caso dessa doença, que é comprovado que há uma característica hereditária. Como nós vimos no programa, o mau hálito é multifatorial, tem 50 causas, pode haver 50 causas. Então, a maioria não, essas todas não são hereditárias, né, obviamente, mas essa doença gengival sim. Tá, mas vale a pena buscar uma ajuda. Para criança dúvida. Também tem tratamento? Tem o tratamento orientação, né? Ok. Dá para ajudar. De interrogação, é aquela coisa que a gente paga. Qualquer coisa menos barato. Pois é. Alô, temos uma pessoa na linha para falar de mau hálito e não de mau humor. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Cristina. Tudo bom, Cristina? Tudo. Diga, eu queria fazer uma pergunta. Roncar traz mau hálito? Roncar? É. Tem ligação ronco brabo, né? Tem ligação. Aquele que... Tem ligação. É muito comum pacientes que roncam terem mau hálito. Pela respiração bucal, descamação da mucosa interna e produzindo alimento, quer dizer, a pelezinha que se destaca da bochecha pela respiração bucal, alimentando aquelas bactérias produtoras de mau hálito. Então ele pode ser um perpetuador da saburra lingual, que é aquela placa branca que produz enxofre e mau cheiro. Isso é comum. A escovação, doutor Eduardo, de que forma ela pode ajudar no combate ao mau hálito? A diminuir, pelo menos. Então, a escovação é um dos instrumentos de prevenção e de controle. Porém, ela não é um tratamento das causas, assim como alguns medicamentos. Mas ela funciona. Hoje em dia existem raspadores de língua, existem escovas, como a gente estava conversando. Eu acho que as duas coisas juntas funcionam muito bem. E é uma questão muito interessante, já era usado pelos egípcios antes de Cristo, então não é uma coisa nova. Eles já sabiam disso e já faziam uso desse recurso, né, na antiguidade. A história da língua... Da limpeza de língua, Já usava isso daí na antiguidade, isso. Então vale a pena escovar a língua, vale a pena escovar, vale a pena raspar. Dar uns beijinhos mais fortes assim, ela... Júlio César. Mas o mais importante é diagnosticar por que aquilo está se formando, né? Sim. Que não é normal, é um problema anormal. Formar essa burra na língua é anormal, não é comum. Uma última participação antes da gente saber quem que faturou a cesta da droga 15. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Jefferson. Oi, Jefferson. Oi, Jefferson. Tudo bem? Tudo ótimo, não tá bem? E aí? É por causa que eu queria fazer uma pergunta pro doutor. Que sai um puizinho amarelo da minha garganta. Da amígdala, assim? Fedido ainda. Quantos aninhos você tá, Jefferson? Eu tô em 13. Isso incomoda você muito, né? Incomoda. É aquilo que o senhor estava explicando, né, doutor? O caso é amidaliano, aquela bolinha que a gente já conversou, ele é o mesmo material da saburra, da língua, daquela placa que fica na língua, meio material igualzinho, que fica retido nos buraquinhos da amígdala. Então é bom diagnosticar, porque tem muita gente que acha que vai resolver isso tirando a amígdala e não é assim. Muitas vezes é uma alteração na saliva e você recuperando isso resolve. Mas é bom fazer um tratamento conjunto entre o dentista e o médico. Como é que se recupera rapidinho a saliva? Tem vários, depende da resposta orgânica, Sim. mas tem mudanças de hábito, como a alimentação que nós conversamos aqui, as fibras, por exemplo, estimulam bastante a produção de saliva.
alimentos, determinados tipos de alimentos mais cítricos estimulam bastante a saliva. Existem medicamentos, existem uns silicones que nós usamos como uma fisioterapia. Existem uns choquezinhos elétricos que a gente usa, depende de cada caso e depende da resposta de cada Mas é melhor tomar choque do que ficar com um bafão e perder os namorados. Você estava contando uma história da sua adolescência, que trágica. Você perdeu uma gatinha por causa do bafinho da gatinha. Não, ela que me perdeu. Ele foi dar uns beijocão na gatinha, sabe? Fica no bar assim. Mel, isso foi no passado, tá, Mel? Aí foi dar uns beijinhos, a gatinha abriu a boca e o Nicolini desmaiou. Peraí que eu vou no banheiro, some! Perfumada, vai ter um shampoozinho chique no último. É muito legal. Legal. Doutor Eduardo, para a gente terminar, no site a gente consegue, inclusive, tirar todas as dúvidas e, de repente, se alguém quiser perguntar alguma outra coisa para o senhor, tem como mandar um e-mail? Tem algum tem contato? Lá tem o contato @alitobom.com.br, que é muito comum. A gente responde diariamente, tem muitos questionamentos de pessoas do país inteiro e de fora do país também, é muito comum. Então vamos repetir? www.alitobom.com.br. Ok. Não tem, é só entrar lá, vai ter um monte de dica para você e é importante se cuidar e não ter vergonha, né? Porque o tabu, ainda imagina como é que chegam os pacientes. Ô, doutor, falando baixinho. Não, eles falam de lado, assim, nem olham no rosto da gente. Tem vergonha de que o senhor sinta o hálito. Isso, é muito comum. Olha só, tá aí dada a dica, né? Não deixa a vergonha tomar conta, porque aí tua vida é melhor. Vamos embora, Nick. Vamos embora, ponto final, doutor, foi um prazer. Foi um prazer, muito legal, muito viu? Bom. Muito boas dicas. Doutor Eduardo Dutra volta. Pois é, amanhã a gente está de volta. 1h30 da tarde a gente está de volta e a gente espera você. Fiquem com Deus, a gente se vê. Tchau, tchau.